Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho um cântico que chama assim, ó. Deus disse. O nome desse cântico é uma música que eu fiz. O refrão desse cântico, desse louvor, diz assim, ó: somos anjos revestidos de carne, somos justos e também justificados, perfeitos e aperfeiçoados no Cristo ressuscitado. Somos anjos revestidos de carne, somos justos e também justificados, perfeitos e aperfeiçoados no Cristo ressuscitado. Pegue na sua Bíblia e faça comigo essa confissão de fé. Senhor meu Deus e meu Pai, que a Tua palavra seja revelada neste momento para a Tua glória. Revela para que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, pois eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Eu Te agradeço desde já, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve e revelará a Tua palavra aos Teus filhos. Amém. Somos anjos revestidos de carne, somos justos e também justificados, perfeitos e aperfeiçoados no Cristo ressuscitado. Somos anjos revestidos de carne, somos justos e também justificados, perfeitos e aperfeiçoados no Cristo ressuscitado. Senhor, para a Tua glória, desde já eu Te agradeço, e meu espírito diz, Abba Pai. Digam todos, Abba Pai. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida que me assiste pelo Facebook. Glória a Deus pela sua vida que me assiste agora direto do nosso site, graçaapostolado.com. Glória a Deus pela sua vida, você que me assiste pelo YouTube agora, nesse momento. Glória a Deus pela sua vida, você é um filho de Deus abençoado, salvo pela graça de Deus. Hoje eu tenho um assunto novo e eu quero começar a ministração lendo Salmos, no meio da Bíblia, Salmos 82. O tema da mensagem hoje, somos anjos, por isso que eu cantei. Somos anjos revestidos de carne, somos justos e também justificados, perfeitos e aperfeiçoados no Cristo ressuscitado. Salmos 82. O apostolado desta noite tem por tema: somos anjos revestidos de carne. Porque o ser humano, ele não sabe, na verdade, quem ele é. Não sabe de onde veio, não sabe por que está aqui e não sabe para onde irá. Não sabe de onde veio, por que está e para onde irá, o ser humano não sabe. A maioria, 98% dos seres humanos da face da terra não sabem de onde veio, por que está aqui e para onde irá. Essa mensagem, este apostolado, essa ministração tem por objetivo te esclarecer e tirar todas essas dúvidas. Já orei por fé para que Deus te revele a palavra. E então você entenderá de fato, de verdade, quem você é na verdade. O tema da mensagem: somos anjos revestidos de carne. Veja na sua Bíblia. O primeiro texto, eu separei alguns textos para ministrar hoje. Salmos 82. Vou ler desde o versículo 1. Eu quero o verso 6, mas eu vou ler até o verso 1 para que fique bem claro. Salmos 82, verso 1. Deus preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Está vendo? Alguém dirá: quem são esses deuses? Lendo
o texto abaixo, ficará claro quem são esses deuses. Verso 2, Salmos 82, 2. Até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão, protegei os direitos do pobre e do oprimido, livrai o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Verso 5, eles nada sabem e nada entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Salmos 82, 6. Eu disse, eu quem? Deus falando. Eu disse, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Então, Salmos 82, no verso 1, quando diz, Deus preside a grande congregação, julga no meio dos deuses, quem são esses deuses? Somos nós, os filhos de Deus. Os filhos de Deus são chamados de deuses. Filhos de Deus são deuses. Olha aqui, verso 1, Deus julga no meio dos deuses. Ou de conformidade com o versículo 6, Deus julga no meio dos seus filhos. Salmos 82, 1, Deus preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Olhando para o verso 6, julga no meio dos seus filhos. Os filhos do Altíssimo são deuses. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Nós somos filhos de Deus, não na carne, no Espírito. O Espírito é que é o verdadeiro Filho de Deus. Deixa o Salmos 82 aberto, abre comigo rapidinho na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12. Mas não fecha os Salmos para você comparar os dois textos. Já achei, ó. Hebreus 12, versículo 9. Compara Hebreus 12, 9 com Salmos 82, 6. Hebreus 12, 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então, Hebreus 12, 9 diz claramente que Deus é o Pai dos Espíritos, no plural, ou individualmente, Pai do Espírito. Está claro? O Espírito é que é o Filho de Deus, não é a carne. A carne é filho do seu pai com a sua mãe. O Espírito, o homem interior, é que é o Filho de Deus. É esse que é salvo pela graça. Por isso que eu digo aqui no MGA, que o que você faz na carne não conta para Deus. Para Deus não conta, conta para você. Que dependendo do que você fizer, você vai ter uma colheita drástica, terrível. Se você matar uma pessoa, você vai preso, né? Se você cometer um crime, você vai preso. Nos Estados Unidos agora passou um jovem com 13, 14 anos, foi condenado à prisão perpétua, porque entrou numa escola e matou várias crianças, várias pessoas. E ele foi condenado, acho que 13 ou 14 anos, foi condenado à prisão perpétua. Olha a lei como que é nos Estados Unidos. Então, o que você faz na carne não conta para Deus, conta para você. E o que você fizer na carne, Gálatas 6:7, não erreis, porque o que você fizer na carne, você vai colher. Com certeza não tem por onde fugir. Se você plantar na carne, você vai colher da carne. Mas meu assunto não é esse. Volta no Salmos 82, versículo 6, que diz assim, ó, Salmos 82, 6, vós sois deuses, para aí, deuses em minúsculo, Deus em maiúsculo, é um só, que é o Pai, o Criador, o Senhor, Deus em maiúsculo. Deuses em minúsculo se refere a nós, os filhos de Deus. Quer que eu provo que os deuses são os filhos de Deus? Aqui, ó. Aqui. Salmos 82, 6, ó. Vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Altíssimo em maiúsculo. Quer dizer, filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Vós sois deuses, vós sois todos filhos de Deus. Está claro ou não está claro? Filhos de Deus. Hebreus 12, 9, filhos no Espírito. Porque Deus
é pai dos espíritos. Está claro ou não está claro? Agora olha aqui, Salmos 82, verso 7. O objetivo hoje é te mostrar na Bíblia que nós somos anjos, tá? Revestidos de carne. Por que revestidos de carne? Porque tem várias classes angelicais, tá? Não existe só um tipo de anjo. Por exemplo, o anjo Gabriel pertence a outra classe angelical, tá? O arcanjo Miguel pertence a outra classe angelical. São anjos principados que nunca serão revestidos em carne. É outra classe de anjo, tá? Hebreus 1,14 fala de anjos espíritos ministradores, que também não serão revestidos de carne. Agora aqui, no Salmos 82, 6, a palavra vós sois deuses é a mesma coisa que vós sois filhos, ou vós sois anjos. Então escreva aí no seu caderno: deuses, filhos, anjos, espíritos, significa a mesma coisa. Entendeu? Salmos 82, 6, deuses. Salmos 82, 6, a segunda parte, filhos. Hebreus 12, 9, espíritos. Está claro? Então, filhos, deuses, espíritos, anjos, significam a mesma coisa. Só precisa entender a classe angelical. Por exemplo, nós somos anjos, mas anjos revestidos de carne. Nós vamos ver isso aqui no Salmos, você quer ver? Deixa o Salmos 82 aberto. Deixa eu até separar, eu não vim para ler esse texto, então vou até separar aqui, ó. Deixa o Salmos 82 aí, aberto, e vem comigo aqui, deixa eu achar. Eu não vim para ler esse texto, então está aqui no Salmos, é Salmos também, aqui, 139. Eu não vim para ler esse texto, mas o Espírito Santo deu agora. Deixa o Salmos 82 aberto, tá? Já volto lá. O tema da mensagem, somos anjos. Sabia disso, que nós somos anjos? Eu duvido que você nunca ouviu uma palavra assim: ah, você é um anjo. Já ouviu essa palavra? Ah, você é um anjo. Você é um anjo de Deus que foi enviado. A pessoa que fala que você é um anjo está acertando, né? Errado está o bispo de falar que você está endemoniado. Porque não tem como um anjo ficar endemoniado, né? Você é um anjo de Deus. Um anjo que foi revestido de carne. Olha aqui, vamos ver isso. Salmo 139, aqui, ó. Salmo 139, vamos ler aqui do verso 13 em diante. Eu não vim para ler esse texto, mas o Espírito Santo deu agora. Está escrito, eu creio. Salmo 139, verso 13, diz assim: pois criaste o meu interior, quer dizer, o Espírito, que é o anjo, que é o Filho de Deus, que sempre existiu, tá? Anjo sempre existiu. Espírito, que é o homem interior, sempre existiu. O Espírito já existia, a carne não. Tá vendo? Por isso que somos anjos revestidos de carne. Por causa da pré-existência. Efésios 1,4, olha como que uma coisa puxa a outra. Efésios 1,4, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Quer dizer, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes de Deus criar os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que Efésios 1,4 diz que Deus nos escolheu antes de Ele criar os céus e a terra. Se Deus nos escolheu antes de Ele criar os céus e a terra, é porque nós já existimos. Claro, existíamos em espírito. Está entendendo aí? Já existíamos em espírito. A carne não existia. Porque para sua carne existir, seu pai e sua mãe precisaram se conhecer, namorar e ter uma relação para que a sua carne passasse a existir. Porque a sua carne não existia. Só existia o seu espírito, devido à pré-existência. Nós somos pré-existentes. Não é reencarnação. Nós nunca estivemos aqui nesta terra. E estamos aqui uma vez só. Como diz Hebreus 9, 26. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então se morre uma só vez, nasce uma só vez. Amém? Logo reencarnação não existe. Porque a reencarnação é uma teoria de que o homem vai nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo. Quer dizer, se ele vai nascendo e morrendo, ele vai voltando várias vezes em outro tipo de carne.
E isso é impossível porque Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado por Deus morrer uma única vez. Uma só vez. Se ele morre uma só vez, ele só nasce uma vez. Então, vamos deixar claro, não estou falando de reencarnação, porque ninguém reencarna. Nós tivemos uma pré-existência, ou seja, nosso espírito é pré-existente. Nossa carne nunca existiu. Passou a existir quando se revestiu no espírito que já existia. Por ter uma relação sexual do seu pai e sua mãe, sua carne no ventre foi gerada. É isso que eu vou ler aqui no Salmo 139, verso 13 em diante. Vem comigo, acompanha comigo. Salmo 139, verso 13. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre, aqui ó, da minha mãe. Está falando do espírito. Criaste o meu interior. Deus criou o meu, o seu, o espírito. Deus criou. E ele foi se entretecendo no ventre da mãe. Ou seja, todo espírito, para que seja revestido em carne, tem que passar no ventre de uma mulher. Até Jesus precisou passar. Quem está entendendo? Até Jesus, que é o próprio Deus, revestido em carne, precisou passar no ventre de uma mãe. Só que a diferença de Jesus foi sem relação sexual. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, que é diferente de mim e de você, que precisou que meu pai e minha mãe, né, nossos pais, tivessem uma relação sexual. Ou seja, carne com carne é igual a carne. Com Jesus foi diferente. Por quê? Deus não ia se submeter a uma relação sexual. Deus não iria fazer isso. Então, ele pegou uma mulher virgem, separou uma mulher virgem, e pelo seu poder, ele mesmo, sendo Deus, foi se revestindo em carne, esperando o tempo da mulher, que é 9 meses, para nascer. Uma mulher virgem pura, para que ele nascesse. Jesus. Salmo 139, verso 14. Ao 14. Eu te louvo porque de um modo terrível. Terrível quer dizer tremendo, tá? Terrível não quer dizer feio. A palavra terrível na Bíblia quer dizer tremendo, poderoso. 139, verso 14. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, quer dizer, a carne. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Aqui está dizendo que nós somos predestinados desde o ventre. Está claro ou não está claro? Salmo 139, verso 16, claramente dizendo que nós fomos predestinados por Deus desde o ventre da mãe. Olha lá, ó. 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quer dizer, não existia. Todos os dias que foram ordenados para mim, por isso que Salomão disse em Eclesiastes 3 que é tempo de nascer e tempo de morrer. Amém? O pai, Davi, ele disse, todos os dias que foram ordenados para mim. Isso aqui é o pai falando. O filho Salomão, em Eclesiastes 3, disse, há tempo de nascer e tempo de morrer. Está vendo? Salmo 139, 16. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. 17. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Traduzindo, o Salmos 82, verso 6. Que Deus disse, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo, deixa claramente, junto com o Salmo 139, que de fato, de verdade, nós somos deuses, anjos, filhos, espíritos. Amém? Deuses, anjos, filhos, espíritos. Digam comigo, significa a mesma coisa, digam isso. Diga aí, anjos, Deus. A ordem não importa, tá? A ordem não, eu posso anjo, Deus, deuses, anjos, filhos. Aqui não tem ordem, porque significa a mesma coisa. É igual carro e automóvel e veículo. Carro, automóvel e veículo é a mesma coisa. Carro, automóvel, veículo.
mesma coisa. Assim como deuses, anjos, filhos ou espíritos. Digam, significa a mesma coisa, diga isso. Aliás, faz assim, ó, deuses, anjos, filhos, espíritos. Diga, significa a mesma coisa. Tá claro? Para terminar, volta aqui no Salmos 82, que eu vou mudar de assunto. O tema da ministração, somos anjos, revestidos de carne. Não somos anjos na classe do anjo Gabriel, claro. Não precisa nem de falar isso, né? É claro que não somos anjos na classe do arcanjo Miguel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles pertencem a outra classe angelical. Está claro para vocês? Está claro ou não está claro? Outra classe angelical. Nós somos os anjos, ou melhor, parte dos anjos que não foram expulsos do céu. Porque a terça parte dos anjos foram expulsas do céu juntamente com Lúcifer. Essa terça parte se tornou filhos da perdição, vasos de ira. Romanos 9, preparados para a perdição. Nós somos a parte que não se rebelou contra Deus nos céus. Parte dessa parte que não se rebelou. Porque parte dessa parte que não se rebelou se revestem em carne. Por exemplo, nós. A outra parte que não se rebelou não serão revestidos em carne. São anjos, arcanjos, espíritos ministradores. Pertencem a outra classe angelical. Uma salva de palmas ao Senhor, quem está entendendo. Está entendendo? Está claro ou não está claro? Então, Salmos 82, a última vez o verso 6, para que eu leia o verso 7. Salmos 82, 6. Deus disse, vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Verso 7. Todavia morrereis como homens. Está claro ou não está claro? Tema da ministração, diga comigo, somos anjos, revestidos de carne. Somos anjos, ou somos deuses, ou somos filhos, ou somos espíritos. Salmos 82, 6, somos deuses. Salmos 82, 6, somos anjos. Salmos 82, 6, somos espíritos. Salmos 82, 6, somos filhos. Verso 7, todavia morreremos como homens, cairemos como qualquer dos príncipes. Daí está o tema da ministração de hoje. Salmos 82, 6. Somos deuses, somos anjos, somos espíritos, somos filhos. Verso 7. Revestidos de carne. Somos anjos, revestidos de carne. Somos deuses. Isso não quer dizer que nós somos o que Deus é. Claro que não. Efésios 4, 6. Há um só Deus. Não precisaria nem falar isso. Mas eu corro o risco de algum filho insensato, alguma ovelha insensata, fariseu, faça comigo como fizeram com Jesus, né? Pegadinha, né? Querendo pegar Jesus em alguma falha. Os fariseus, lá em João 8, eles procuravam pegar Jesus, eles armavam armadilhas para Jesus, né? Um dia um fariseu chegou até Jesus e falou assim, o batismo de João era do céu ou era da terra? Jesus perguntou para eles, o batismo de João era do céu ou da terra? Porque eles chegaram em Jesus e perguntaram, com que autoridade faz essas coisas? Jesus curava, Jesus ministrava, pregava, libertava, curava os doentes no sábado, no domingo, na segunda, na terça, de dia, de noite. Ele fazia o bem, ele pregava o reino de Deus. E então os fariseus armavam armadilhas com sua astúcia para querer envergonhar Jesus. Então, irmãos, eu corro o risco de encontrar evangélicos fariseus no dia de hoje, religiosos, que tentam distorcer minha ministração. Então eu faço de tudo para deixar claro. Salmos 82, 6. Deuses é a mesma coisa que filhos. Aliás, o verso 6 mesmo diz isso aqui, ó. Eu vou falar a última vez que vou mudar de assunto. Salmos 82, 6 diz isso, ó. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, Deus, a palavra deuses significa filhos do Altíssimo. Vou deixar bem claro para que nenhum fariseu, para que eu tenha testemunha, para que nenhum fariseu tente distorcer meu ensino. Tá? Então, deuses, de conformidade com Salmos 82, 6, deuses significa filhos do Altíssimo. Ou espíritos,
de conformidade com Hebreus 12:9. Ou filhos, né? Ou ainda deuses, filhos, espíritos, é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Bom, vamos mudar de assunto? Quero que você abra a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 2. O tema de hoje: somos anjos revestidos de carne. Eu estava falando para você que Efésios 4:6 diz que há um só Deus. Então, quando eu digo que nós somos deuses, em minúsculo, ou seja, deuses, filhos de Deus, deuses, filhos do Altíssimo, deuses, espíritos, deuses, anjos, deuses, filhos, é a mesma coisa. Está claro ou não está claro? Hebreus capítulo 2, veja na sua Bíblia, eu vou te dar mais um exemplo, para que fique bem claro. Hebreus capítulo 2, porque os evangélicos nenhum ensina isso. Nenhum ensina isso. A Bíblia é clara, mas eles parecem que têm medo da verdade, ou não querem que o povo saiba da verdade, porque eles nem lê a verdade. Um dia eu fui ler Salmos 82 para um evangélico tradicional, ele se assustou. Ele se assustou. Eu fui explicar para ele, nós somos deuses. Não, onde se viu falar que somos deuses? Onde se viu? Meu irmão, está aqui na Bíblia. Ó. Salmos 82:6. Não, mas não quer dizer isso não. Falei, mas como é que não quer? Está aqui, ó. Salmos 82:6. Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Deuses quer dizer filhos do Altíssimo. Amém, ovelhas? Não é simples entender? Fácil entender. Não tem por onde, não tem como querer, não tem por que temer. É o que está escrito, irmão. Amém? Hebreus 2:14, veja aí. Hebreus 2:14, eu vou dar mais um exemplo de que a palavra deuses, filhos, espíritos e anjos significa a mesma coisa. Você vai encontrar esse exemplo em Hebreus 2:14. Olha lá, ó. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos... Aonde que eu encontro a palavra filhos? Eu acabei de ler Salmos 82:6. Não está escrito lá? Vós sois deuses, vós sois todos filhos. Filhos de quem? De Deus. Porque o Altíssimo é Deus. Então aqui, ó, Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos, ou os deuses, ou os anjos, ou os espíritos, qualquer um dos quatro serve. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Qual o tema da mensagem? Somos anjos revestidos de carne. Está aqui, ó. O tema da mensagem saiu dos Salmos 82:6 com Hebreus 2:14. Simples. Olha lá. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue. Eu poderia colocar, portanto, visto que os anjos participam de carne e sangue. Agora, o que você tem que entender são as classes angelicais, tá? Principado, potestade é uma classe angelical. Arcanjo Miguel é uma classe angelical. O anjo Gabriel é a classe angelical, diferente da nossa. Olha Hebreus 1:14. Aí, ó. Hebreus 1:14. Aliás, você pode ler o verso 13. Hebreus 1:13. Ora, a qual dos anjos? Então, esses anjos aqui não são os anjos da nossa classe angelical. Ou seja, não são os anjos revestidos de carne. Os anjos de Hebreus 1:13 pertencem a outra classe angelical. Olha aqui, ó. Hebreus 1:13. Nós, eu, você, nós, somos anjos revestidos de carne. Os anjos de Hebreus 1:13, 14 é outra classe angelical. Está claro? Eles não são revestidos de carne, como o anjo Miguel, como o arcanjo Miguel, como o anjo Gabriel. Está claro para vocês? Classe angelical diferente. Hebreus 1:13. Olha lá. Ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés? Não são todos eles, Hebreus 1:14, não são todos eles quem? Os anjos do verso 13. Hebreus 1:14, não são todos eles o quê? Espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então olhem para mim, os anjos de Hebreus 1:13
13 e 14 pertence a outra classe angelical, a uma classe de anjos que não são e nem serão revestidos em carne, como é o caso dos anjos de Hebreus 2,14. Veja aí, vou falar de novo. Os anjos de Hebreus 1, 13 e 14 pertencem a outra classe angelical, que não são e nunca serão revestidos em carne, diferente dos anjos de Hebreus 2,14, que diz, visto que os anjos participam da carne e do sangue. Então, os anjos de Hebreus 2,14 são outros anjos, somos nós. Quem é que está entendendo? Estou falando, não sinal que está entendendo. Diga comigo, os anjos de Hebreus 1, 13 e 14, diga isso. Pertence a outra classe angelical. Diga que não são e nunca serão revestidos em carne. Vocês entenderam isso? Diga, os anjos de Hebreus 2,14 pertencem à nossa classe angelical. Diga, esses são revestidos em carne. Agora vai lá para Hebreus 9. Vamos ver quantas vezes esses anjos de Hebreus 2,14 são revestidos em carne. Tá, cara? Hebreus 9, 27. Olha lá, provando que reencarnação não existe. Hebreus 9, 27. E como aos homens. Alô? Diga, homens. Para aí. Quem são os homens? Senão anjos revestidos em carne. Está claro ou não está claro? Quem são os homens? Alô? Os homens não são igual aos cavalos. Cachorro, vaca, galinha. Os homens não são igual aos animais. Qual a diferença? Os animais não têm espírito. Está claro ou não está claro? Os animais não têm espírito, nós temos espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. Espírito, alma e corpo. O ser humano. Os homens têm espírito, alma e corpo. Ou seja, os homens são um espírito, têm uma alma e habitam num corpo. Os homens, homens no plural, homem e mulher. Animais não têm espírito. Então, os anjos são homens, revestidos em carne. E vou te mostrar na Bíblia. Animais não são anjos, hein? Tá? Cavalo, vaca, galinha, cachorro não é anjo. Tá claro? Anjos são filhos. Tá? Anjos são filhos. Olha Hebreus 9, 27. O que você tem que entender, para não me julgar errado, e nem me interpretar mal, e nem pensar mal de mim, para me compreender biblicamente, corretamente, o que você tem que fazer é separar as classes angelicais. Isso você tem que fazer. Principado e potestade é uma coisa. Isso é uma classe angelical. Principado e potestade é uma classe angelical. Anjo Gabriel, arcanjo Miguel, é outra classe angelical. Hebreus 1, 13, 14, espíritos ministradores, outra classe angelical. Hebreus 1, 13, 14. Hebreus 2, 14, agora são anjos revestidos em carne. Nós, ovelhas, vaso de honra, escolhido, predestinado. Olha Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Portanto, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que o homem morre uma só vez. Versão atualizada, uma única vez. Se o homem morre uma só vez, o homem quer dizer, o anjo que foi revestido em carne. Se o homem morre uma só vez, é impossível ele nascer 3, 4, como diz a doutrina espírita sobre reencarnação. É impossível. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e nós cremos que é, uma palavra que não mente, que não erra, é a palavra de Deus, a Bíblia, palavra de Deus, palavra sagrada. A palavra de Deus diz que o homem morre uma só vez, uma única vez. Hebreus 9, 27. Se ele morre uma só vez, não tem como nascer 5, só morre uma. De outra forma, na ressurreição, porque os mortos vão ressurgir, na ressurreição, você imagina que bagunça seria se o homem morresse, se ele nasce 10 vezes, ele nasce 10 vezes e morre uma só. Se o homem nascesse 10 vezes, eu estou provando que a doutrina da reencarnação é uma mentira, é uma farsa, é uma heresia.
Se o homem nascesse 10 vezes, e a Bíblia diz que ele morre só uma, Hebreus 9:27, isso quer dizer que sobraria 9, certo? Se ele nasceu 10, certo? Ele nasceu 10, então teria que ter 10 corpos, mas ele só morre uma. Se o homem nasce 10 vezes e morre uma só, então, um espírito para um corpo, e os outros 9, de quem seria? Que bagunça seria na ressurreição? Então, tá claro, digam todos comigo, o homem morre uma só vez, diga isso. Então, se ele morre uma só vez, quantas vezes ele nasce? Uma, porque não tem nem lógica morrer uma só vez e nascer 5 vezes. Amém? Vamos ler outro assunto agora? João 10:34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha o versículo 35, Jesus confirmando, ó, se ele chamou deuses, então quer dizer que Deus disse que é Deus mesmo. Olha lá, ó, João 10:35, se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, traduzindo, deuses são deuses mesmo, não tem outra. Um dia eu mostrei os Salmos 82:6 para um evangélico tradicional, ele escandalizou, ele ficou meio assustado. Não, onde se viu, não pode falar isso não, não é isso, não é bem assim. Eu falei, como que não é? Está escrito aqui assim. Salmos 82:6, vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Aí Jesus, depois de muitos e muitos, centenas de anos, Jesus veio e citou de novo. Olha lá, ó, João 10:34, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? João 10:35, se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, ou seja, se chamou deuses, são deuses mesmo, vós sois deuses, são deuses mesmo, filhos do Altíssimo. Amém? Está claro ou não está claro? Vamos ver outro texto agora, tá? Provando que, além de a Bíblia dizer que somos anjos, ou deuses, ou filhos, ou espíritos, eu vou te mostrar na Bíblia, cristãos recebendo uns aos outros como anjos de Deus. Então, é um costume bíblico e cristão chamar-nos uns aos outros de anjos. Você vai ver aqui, ó, eles faziam isso na Bíblia. Gálatas capítulo 4, abra sua Bíblia para você ver comigo, ó. Gálatas 4, você vai ver o tema da ministração, somos anjos revestidos de carne, ou seja, não na classe do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel. Está claro ou não está claro? Gálatas 4. Quem já achou, diga amém. Gálatas 4:14, Paulo falando. Olha lá, mais claro que isso aqui não tem jeito, ó. Gálatas 4:14, Paulo diz, embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitaste, nem me desprezaste. Antes, Gálatas 4:14, Paulo falando aos Gálatas, antes me recebeste como a um anjo de Deus. Tá, não está escrito aí na Bíblia? Aqui, ó, olha lá. Olha lá. Os Gálatas receberam Paulo como um anjo. Então, graça e paz abençoado, graça e paz anjo de Deus, graça e paz rei. Nós somos reis. O Senhor é rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, graça e paz rainha, graça e paz rei, não é novidade nenhuma, não é nenhum escândalo. Graça e paz anjo, graça e paz filho de Deus, graça e paz espírito aperfeiçoado, vós sois deuses. É a linguagem bíblica. Então, Gálatas 4:14, ó. Embora Paulo falando, embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitaste, nem me desprezaste, antes me recebeste como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Você está vendo que entendimento que eles tinham? Então, Paulo e os Gálatas, os irmãos da Galácia, eles não falavam, irmão, você está endemoniado, hein? Eles não falavam isso não. Tem umas igrejas hoje que falam, né? Você vai, pega a sua Bíblia e vai na igreja, aí chega lá, o bispo fala assim, põe a mão na cabeça aí, vamos tirar esse demônio da sua vida. Mas demônio da minha vida?
A Bíblia fala que os irmãos da Galácia consideraram Paulo como um anjo, e o bispo está dizendo que tem um demônio na minha vida. Só para você ver como que eles não usam a Bíblia, né? Então, nós que usamos a Bíblia, que cremos na Bíblia, falamos como está escrito e vivemos como está escrito, sabemos e cremos que Paulo foi chamado e recebido como um anjo de Deus. Digam todos, Gálatas 4,14. Sublinha aí, ó, Gálatas 4,14, ó. Antes me recebeste como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo. Estou terminando a ministração, tá? Eu vou te provar mais uma vez na Bíblia que nós somos anjos, ou que os homens são anjos. Ah, pastor, os homens são anjos? Anjo que mata, anjo que estupra, anjo que assassina, anjo que rouba, que corta o pescoço, e agora? Como você explica isso? Essa carne não é mole não, né? Herança de Adão que não sai por nada de nós, né? Não tem jeito, né? O tema da mensagem? Somos anjos com herança de Adão. Ou revestidos de carne. Todo o problema é a carne. Mas os crentes evangélicos, eles insistem em dizer que o ser humano é influenciado pelo diabo. Eles insistem em dizer. Ah, não foi o diabo que matou, mas é o diabo que ficou na mente dele, o diabo que ficou influenciando, o diabo que falou. Eles não pensam assim? Ué, então nós não somos de nós mesmos. Se é o diabo que influencia. Interessante, hein? Olha como que é incoerente esse raciocínio religioso tradicional. Se o diabo influencia o crente, como que ele poderia fazer isso? Primeiro que ele já foi aniquilado, mas suponha que ele estivesse por aí. Se o diabo influencia o crente, como que ele poderia fazer isso se o crente é templo do Espírito Santo? Como é que o diabo influenciaria um crente que tem o Espírito Santo? Quem quer me responder isso? Isso é para você, tá? Crente pentecostal, crente da lei, crente antigo, crente religioso, tradicional, né? Que fala sem pensar, fala sem conhecer a Bíblia. É impossível uma ovelha, um cristão, alguém que está em Cristo, comprado pelo sangue de Jesus na cruz, é impossível que ele tenha um demônio na vida dele. Ele pode ter qualquer coisa, ele pode ter pobreza, ele pode ter doença, ele pode ter enfermidade, ele pode ser feio, ele pode ter qualquer coisa. Demônio não tem como ter. Não tem como. 2 Coríntios 6, que comunhão tem a luz e as trevas? Faz o teste na sua casa. Entra no seu quarto escuro, em trevas, e acende a luz. Você vai perceber que em menos de 1 segundo, imediatamente, o quarto está escuro. Quando você apertar o interruptor, na hora vem a luz. Ou seja, quando a luz chega, imediatamente as trevas saem. Em outras palavras, os dois não ficam juntos. Está me entendendo? Não tem como você estar no escuro e no claro ao mesmo tempo, não é verdade? Ou você está em trevas, ou você está em luz. Se nós somos a luz do mundo, como Jesus disse, né? Ele falou em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Como é que nós somos a luz do mundo e dentro de nós tem trevas, se nós somos a luz? Como é que nós podemos ter o Espírito Santo e o demônio junto? O bispo fala isso. Num domingo, o crente está lá buscando o Espírito Santo. Mas na semana de sexta-feira, ele está lá, o mesmo que no domingo está buscando o Espírito Santo, na sexta, o bispo está tirando o demônio dele. Mas tá uma palhaçada, tá uma pouca vergonha, né? Como se não bastasse o Brasil, tá uma pouca vergonha, também essas igrejas chamadas cristãs, né? Que no domingo busca o Espírito Santo, chora na presença de Deus, se sente bem, no domingo, né? Adoração no domingo. Na sexta, toca expulsar o diabo que está nele, o demônio está dentro dele. Mas no domingo estava lá buscando o Espírito Santo. Está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha aqui, ó, eu vou te mostrar na Bíblia que os homens são anjos. Os homens, homem e mulher, são anjos revestidos em carne.
Agora, o que você não pode misturar é os defeitos, as imperfeições da carne, você não pode associar a anjos, tá? Porque anjos são espíritos. Mas como nós somos seres humanos, somos espíritos revestidos de carne. Anjos revestidos de carne. Então, nós temos aqui um diabo para atrapalhar esse anjo, que é a nossa carne. E a Bíblia nos ensina a lidar com ela. Mas eu vou te mostrar na Bíblia que os anjos são seres humanos, tá? Ou melhor, também seres humanos. Vou inverter. Vou te provar na Bíblia que os homens e mulheres, são anjos, ou espíritos, ou filhos, ou deuses. Vou te mostrar na Bíblia, porque se estiver escrito eu creio. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 18. Agora não distorça meu ensino, hein? Eu não estou dizendo aqui que nós não temos defeitos. Está claro ou não está claro? Por causa da carne, claro. Você quer o quê? Você não quer ter defeito com uma carne dessa? Filho de um baiano com pernambucano não quer ter defeito? Filho de cearense com polonês não quer ter defeito na carne? Filho de italiano com português não quer ter imperfeição na carne? Aí vai ter mesmo, claro que vai ter. Misturou a carne, misturou a raça, aí vai ter defeito mesmo. E mesmo que não misturar a carne, só pela carne ser filha de Adão, ter herança adâmica na carne, mesmo sem misturar raça, já é um grande problema. Gênesis 18, quem já achou, diga amém. O tema, Abraão, ou melhor, aparecem 3 anjos a Abraão. Não é o tema aí? Só que interessante que eu fui ler o capítulo inteirinho e não fala de anjos, fala de homens. Porque os homens são anjos revestidos em carne. Alô, você está entendendo essa frase? Guarda essa frase aí, ó. Os homens, os seres humanos, são anjos. É, apóstolo, mas e o filho da perdição? Também são anjos. O filho da perdição é anjo também. É anjo também. Só que um anjo decaído, preparado para a perdição. Não é um anjo como nós, que foi preparado para a glória de Deus. Está claro ou não está claro? Romanos 9 explica isso, hein? Romanos 9, 22. Anjo decaído, anjo expulso do céu, aqui na terra é chamado de bode. É um anjo, é um espírito, mas aqui na terra é chamado de bode. É um filho da perdição, é um vaso de ira preparado para a perdição. Agora nós, vasos de misericórdia, vasos de honra, ovelha, anjo revestido em carne. Está claro ou não está claro? Gênesis 18, verso 1. Veja comigo aí, ó. Gênesis 18, 1. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Então não é pecado falar, putz, está maior calor hoje. Já era, a Bíblia já falava isso, tá? Maior calor. O Abraão estava no maior calor. Maior legal. Verso 2. Gênesis 18, 2. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 o quê? O que está escrito aí? 3 homens. Circula na sua Bíblia, 3 homens. O Abraão viu 3 homens. Alô, por que o Abraão viu 3 homens? Diga, porque os homens são o quê? São anjos revestidos de carne, está claro aí, irmão? Diga, os homens são anjos revestidos em carne. Alô, olha para mim. Agora, é verdade que existem anjos revestidos em carne que foi preparado para a perdição. Diga, Romanos 9, 22, diga isso. Está claro ou não está? Mas também existe o outro lado da moeda, que somos nós. Anjos preparados para a glória do Senhor. Vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Gênesis 18, 2. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele, Senhor meu, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água e lavai os pés e repousai debaixo desta árvore.
trarei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças. Claro, eles estavam como? Cansados. Por que estavam cansados? Porque eram o quê? 3 homens na carne, mas no espírito eram 3 anjos. Por isso que eles estavam como? Cansados. Tá claro ou não tá claro? Alô, olhem para mim. Essa classe angelical, digam todos, como nós, se cansa, dorme, come, bebe. Tá claro? Porque são anjos que têm uma carne. Tá claro ou não tá claro? Agora, os anjos de Hebreus 1, 13 e 14, eles não se cansam. Diga, são espíritos ministradores. Quem está entendendo? Gênesis 18, versículo 5. Trarei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegasse até o vosso servo. Responderam, faze como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Ou seja, fizeram um churrasco, hein, Reinaldo? Fizeram um churrasco na hora, hein? Mataram um bezerro lá e o churras comeu. Abraão, esse negócio de churrasco Abraão já fazia faz tempo. Gênesis 18, versículo 8. 18:8. Tomou também coalhada e leite e o bezerro que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles fizeram o quê? Comeram. Digam comigo assim: anjos comem? Diga isso. Fala assim: nós comemos. Porque nós pertencemos a uma outra classe angelical. Ou seja, os anjos que foram revestidos de carne. Quem está entendendo? Diga, como esses de Gênesis 18. Diga isso. Está claro para você aí? Está claro ou não está claro? Olha lá. E eles comeram. Verso 9. Gênesis 18, 9. Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: ela está na tenda. Disse um deles: certamente tornarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo e disse, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão. Porque interessante, né? Olha o verso 13. Ó. Disse o Senhor a Abraão. Está em maiúsculo. Como disse o Senhor a Abraão, se quem estavam ali era 3 homens ou 3 anjos? Para você ver como que os anjos representam o Senhor. Diga comigo: o homem de Deus representa o Senhor. Você está vendo como que é? O Abraão falou: meu Senhor. Ele falava como se fosse com Deus. Olha aqui o versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo: é verdade que darei ainda luz sendo velha? Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui 1 ano, tornarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: você riu sim, não é assim, certo que você riu. Levantando-se aqueles homens, que eram anjos, levantando-se aqueles homens dali, olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Traduzindo, diga comigo, os 3 homens que chegaram até Abraão, na verdade eram 3 anjos. Está claro ou não está claro para vocês? Agora, para terminar essa ministração aqui, eu vou terminar com um texto de Paulo. Alguém diria assim: pastor, eu entendi tudo. Nós somos anjos, revestidos de carne, somos filhos de Deus, somos deuses, somos espíritos, eu entendi tudo. Só que é uma coisa: somos anjos, mas essa carne dá um trabalho danado para nós, né? Como diz o Moacir Franco, né? Viver é tão bom, mas dá um trabalho. Se não conhecer a graça, o apostolado dá trabalho mesmo, porque aí não consegue reinar em vida, né? Como é que resolve esse problema da carne, então? Digam comigo: se nós somos anjos e temos uma carne que nos atrapalha, como resolvemos isso? Romanos capítulo 7, olha lá. Para terminar, o último texto da noite, hein? O tema: somos anjos, revestidos em carne.
cuidado para a carne não atrapalhar tudo, né, abençoado? Amém? Que a carne é o diabo, hein? Você quer um diabo pior que essa carne aí? A minha, a sua, a nossa? Você não é louco de falar, não, minha carne não. Falou isso, já está sendo enganado pela carne. É ou não é? Se pensar, a minha não. Que é isso, pastor? Minha carne nunca. Ela já está te enganando faz tempo, então, irmão. Se você pensa isso aí, não, minha carne não faz. O que é isso? A minha carne é boa. Sua carne é boa? Sua carne é boa. O que você fez para ela ser boa? Não, porque meu pai me deu educação. O problema da carne não se resolve com educação. O problema da carne não se resolve com cultura. O problema da carne é um problema que estava em Adão e passou para nós. E esse problema não tem como resolver. Ponto. Por que você vai ler Paulo? Porque eu vou te mostrar que nem Paulo, sendo apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, e foi arrebatado até o terceiro céu, e foi o primeiro e o único homem na face da terra a entender a graça de Deus em Cristo. Foi o primeiro e o único. Nem ele, com toda essa bagagem, se livrou dessa maldita, se é que eu posso falar, já falei, herança. Romanos 7, quem já achou? Verso 15. Romanos 7, 15. O que eu faço, Paulo falando, o que eu faço, não entendo. Alô, já não aconteceu coisa de você fazer coisa que você não quer fazer, mas fez? Aí você fala assim, pô, eu não entendo porque que eu fiz, né? Diga, por causa da carne. Romanos 7,15. O que faço não entendo, pois o que quero. Olha o Espírito. Alô, olhem para mim. Aqui tem uma luta de Gálatas 5,17. Diga, Gálatas 5,17. O que diz em Gálatas 5,17? O Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Está aqui, ó. Alô, coloca o dedo em Romanos 7,15. Você vai ver a luta da carne com o Espírito. Aqui está o diálogo dos dois, abençoado. E eu vou traduzir para você, vou interpretando. Romanos 7,15. O que faço? Quem faz? A carne. Não entendo. Quem não entende? O Espírito. Pois o que quero? Quem quer? O Espírito. Isso não faço. Mas o que aborreço? Quem aborrece? A carne. Isso faço. Estão vendo aqui a batalha da carne com o Espírito? Vou ler de novo. Ó. Coloca o dedo no verso 15. Estou terminando. Romanos 7,15. Ó. O que faço? Quem faz? O Espírito. Não entendo. Pois o que quero, o Espírito quer fazer. Mas não faz. Por que não faz? Por causa da carne. Mas o que aborreço, quem que aborrece? A carne. Isso eu faço. Quer dizer, ele não quer fazer, não é bom fazer, mas ele faz. Não é bom falar, mas fala. Romanos 7,16. E se faço o que não quero? E se faço? Quem faz? Diga, a carne. Você consegue escrever bem pequenininho aí do lado aí? E se faço? A carne que faz. O que não quero? Quem não quer? Quem é que não quer fazer? O Espírito. E quem é que faz? A carne. Romanos 7,16. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que ele está dizendo? Então tem que pôr um cabresto nela mesmo. Tem que pôr um cabresto, senão não tem jeito. Não vai ter jeito. Romanos 7,17. De maneira que agora já não sou eu que faço. Eu quem? O Espírito. O Espírito falando, não sou eu que faço isso, porque eu sou um anjo. Eu sou filho. Eu sou perfeito. Eu sou salvo. Está claro para vocês? Olha o Espírito falando no verso 17. Ó. De maneira que agora já não sou eu que faço. Ele está se livrando dessa coisa errada. O Espírito, o homem interior está dizendo assim, ó, não sou eu que matei não, hein? Não fui eu que matei, não fui eu que xinguei, não fui eu que falei palavrão, não fui eu que fui mal educado, não fui eu não, hein? 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim.
Em mim quem? Na carne. Alô? Pecado de quem? De Adão, que não sai por nada, não tem quem tira. Não, mas eu aceitei Jesus. E daí? Problema seu que você aceitou Jesus. Tô brincando. Mas eu me batizei. Mas as águas do batismo não podem lavar a carne. Nem que você levar sabonete no dia do batismo. Tira a tiririca atrás da orelha. Mas o pecado da carne, o sabonete, o shampoo não tira. E aí, o que você vai fazer com ela? Só tirar a tiririca, eu tiro em casa. Não preciso me batizar para tirar a tiririca. Para tirar a tiririca atrás da orelha, eu lavo em casa no chuveiro. Eu vou me batizar para tirar a tiririca? Não, eu me batizo para ser salvo. Salvo você já é, pela graça de Deus. Para que o batismo então? Para que o batismo se você já é salvo no Espírito? E não vai mudar a carne em nada. Romanos 7, 18. Eu sei que em mim, Paulo falando, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Todas as ovelhas na face da terra. Enquanto vocês não chegarem a um nível de falar essa frase que Paulo falou, então você não entendeu nada da Bíblia. Pode ser da igreja que você quiser. Pode estar em graça, pode estar na lei, pode ser da igreja, pode ter quantos anos de evangélico quiser. Se você ainda não falou, se você não falou para você mesmo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, do Marcos Gomes, não habita bem algum. Não espera nada bom da minha carne, hein? Tá? Mas você parece tão legal. Pareço? Pisa no meu calo para você ver o que eu faço com você. Olha a carne falando. Tá vendo? Risca o meu carro, você não risca a sua carne. Não... Olha a carne, tá vendo a carne? Olha a carne falando. Olha a carne falando. Mexe com as minhas filhas, você vê o que eu faço com você. Olha a carne falando. Isso é a carne falando. Você quer conhecer a carne? Você está andando no ônibus, está andando no trem, aí você pisa no pé de alguém sem querer. Aí você pede, desculpa, o que a pessoa fala? Não foi nada não. Não foi nada não, porque pisou uma vez. Pisa no pé dele de novo, fica meia hora pisado com o pé em cima. Se ele não dá um soco em você. Antes da meia hora. Não vai dar 5 minutos. Pisa no pé dele. A primeira vez você fala, desculpa, não foi nada. Não foi nada, claro. Uma vez só. Pisa 2, pisa 3, pisa 4, pisa 5, pisa 10, se ele não te dá um soco. E alguns puxam uma faca. E o outro te mata na hora, pega um revólver e diz, ó a carne. Está claro ou não está claro? Isso é a carne. Para terminar, o tema da mensagem, somos anjos. Claro que somos anjos. Demônios que não pode ser, né? Somos anjos, revestidos de carne. Então eu já te mostrei no começo da ministração o lado espiritual, que nós somos anjos. Agora eu estou te mostrando o lado carnal. Anjos revestidos de carne. Olha aqui, ó, Romanos 7,18. Você tem que falar essa frase aqui, irmão. Se você está se gloriando na sua carne, achando que sua carne é a bozona, que você é o certão, que você nunca erra, que você já está sendo enganado pela sua carne se você pensa isso. Já é a carne te enganando. Já é a carne te enganando. Você quer ver eu dar um exemplo de como que a carne engana? As pessoas que fumam. Qual a sua idade? Eu tenho 45, 50 anos. Como que você começou a fumar? Comecei a fumar, eu tinha 12, 13 anos, mas eu falei, não, vou fumar agora, mas vou parar. Quando eu quiser parar, eu paro. Então eu fumei só no sábado, só nas festas. De vez em quando eu fumava. Mas ali uma vez ou outra, tal, né? Mas quando eu quiser parar, eu paro. Então ele tinha 13 anos, quando foi ver já tinha 15. E ele pensava, não, só de vez em quando eu quiser parar, eu paro. E então quando foi ver já tinha 18 anos, já estava fumando mais. Mas ele pensa, não, logo eu vou parar. Quando eu casar, eu vou parar com isso aí, vou parar de fumar. Já está com 30, não parou. Está com 50, não parou. Está com 65 anos, não consegue parar. Por quê? Porque foi enganado pela carne. A carne, quando ele começou a fumar, a carne falou assim, não, quando você quiser você para. Pode ficar sossegado, você está fumando aqui, mas você não está viciado não, tá? Não é vício não, tá? É só para ficar na moda, né?
Com as minas, tal, no meio dos boys, dos camaradas. Então, mas quando quiser, você para. E nisso já está com 65 anos, 70, fumando, morrendo com câncer, tossindo, cuspindo o pulmão para fora, não consegue parar. Por quê? Porque foi enganado pela carne. Quem está entendendo? A maioria dos fumantes são assim, glória a Deus por aqueles que parou. Dou glória a Deus por aqueles que parou. Dou glória a Deus por aqueles que parou. Mas e os que não conseguem parar, que está enganado pela carne? Para terminar, Romanos 7,18. Diga comigo. Eu sei que em minha carne, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quem está ciente disso? E briga em trânsito. Pastor, eu preciso me arrumar nisso aí, porque no trânsito, se o cara me fechar, eu vou atrás mesmo. É? Glória a Deus, você não anda com revólver, né? Não, já tinha matado uns 10, já estava preso faz tempo. Está vendo a carne? Meu irmão mais velho me ensinou um segredo para evitar briga no trânsito. Meu irmão me ensinou. Ele falou assim, é apenas alguns segundos. Eu vou ensinar agora para a terra. Está sendo gravado na internet. É apenas alguns segundinhos. Alguns só. Se a pessoa te fechou, se a pessoa está fazendo cera na frente, se a pessoa não deixa você passar, se a pessoa fez alguma coisa contra você no trânsito, é só alguns segundos. Quando você for passar por ele, alguns segundos, não olhe para ele, para a pessoa do carro. Esse é o segredo. Para evitar morte, para evitar briga, para não aumentar mais a confusão. É só alguns segundos, é o tempo do seu carro passar pelo carro dele, acabou. Se você é difícil pra caramba, hein? Não pensa que é fácil não, tá? Você vai ter muitas oportunidades de fazer isso, você que dirige carro. Se você conseguir passar pelo carro da pessoa que te deu a fechada, sem olhar para ele, você venceu. E é muito difícil. Agora, para te ajudar, você pode fazer isso. Quando você for passar pelo carro da pessoa, faz assim, ó. E passa e não olha para a direita. Porque qual que é o costume nosso da carne? A pessoa fecha a gente, você quer ver quem está dirigindo. Se é mulher, se é homem, se é jovem, se é gordo, se é magro. E eu te pergunto, você quer ver para quê? O que interessa você ver? Vai mudar o que você vê? Já é a carne nos enganando. Então, quando alguém fizer o mal no trânsito, você acelera e passa, é só alguns segundos, dá 3 segundos, 3, 2, é a conta do carro passar por ele. Se passar, você venceu. O problema é quando está passando, a gente sempre faz o quê? Olha ou não olha? Esse é o problema. É esse que é o problema. É nesse olhar. Quando você olha, pode ser um bandido, pode ser um assaltante, pode ser alguém armado, que já está disposto a fazer o mal. E quando você olha, ele pode falar assim, o que você está olhando aí? Olha aqui para você, ó. Pega o revólver, dá 3 tiros, mata sua mulher sem querer. Mata seu filho sem querer, que está no banco de trás. Não tem nada a ver com isso, só porque você olhou. Você não falou nada, você só olhou. Serviu para alguém aí? Quem recebe aqui na igreja? Serviu para mim. O problema é olhar para a pessoa. Você não precisa olhar. Passa direto sem olhar. Difícil pra caramba, hein? Não pense que é fácil não, hein? É fácil, Reinaldo? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho não é fácil. Você tomar uma fechada e passar por ele sem olhar para ele, você entendeu que o problema é olhar? Porque se você olhar, ele vai retrucar. Ou então você diminui a velocidade, deixa o cara ir embora. É outra saída também. Vamos terminar aqui? Romanos 7,18. Ó. Digam todos comigo para terminar. Diga, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Diga, eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim. Digo, meu espírito quer fazer o bem, mas minha carne não deixa. Diga, minha carne é triste.
Somos anjos, somos filhos, somos espíritos, somos deuses, revestidos de carne. Vença a carne. Não é fácil não, hein? Não estou dizendo aqui que é fácil não, hein? Lendo Gálatas 5, 19 até o 21 ajuda. Lendo Romanos, principalmente o Romanos 7, onde eu estou lendo aqui, ó, ajuda. Ajuda, não vai curar 100%. Porque não existe carne curada 100%. Não existe carne perfeita 100%. Não existe carne boa 100%. Já dizia Jesus em João 6, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, a carne para nada presta. Algumas versões diz, a carne para nada serve. Bom, vamos amenizar essa carne aí dizendo bem forte, somos anjos, somos espíritos, somos filhos, somos deuses, somos anjos. Amém? Palmas ao Senhor Jesus. Revestidos de carne. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.